Bom, acho importante a gente começar essa nossa live aqui no Estúdio R7 explicando um pouco como funciona, então, o sistema de votação nos Estados Unidos. A gente já adiantou aí no início da nossa conversa que é um sistema bastante diferente do Brasil, aqui do Brasil. O voto não é direto, conta com intermediários, que são os chamados delegados. São 538 delegados no país. Gostaria, professor, então, começar com você, explicando para a gente como é que funciona o sistema de votação americano, né? O que é feito, o que esses delegados fazem, como é que funciona a divisão deles por estado? Olha, então, os colégios eleitorais, né? Cada estado tem um colégio eleitoral. E aí, nesse colégio eleitoral, eu vou ter um número de delegados que está relacionado à quantidade de eleitores desse estado. Então, por exemplo, quanto maior a população de um estado, né, que possa ser eleitora, o número de delegados vai ser maior. Então, se a gente for pensar, por que o colégio eleitoral de Pensilvânia é tão importante? Porque o número de delegados é representativo. Então, são 19 delegados em Pensilvânia. Tem outros estados que têm um número menor, 5, 3, 12. Então, vai variar de estado para estado. E aí, a votação vai acontecer da seguinte maneira. Eu vou votar no Trump ou na Kamala, né? Escolhi um dos dois. No meu estado, deu, por exemplo, 51% Trump e 49% Kamala. Então, quem é que vai ser o representante do estado? O Trump. Então, o Trump ganha naquele estado. E aí eu vou ter que somar o número de delegados de cada um dos estados, né, para conseguir chegar a quem será o presidente. E não importa se, por exemplo, no total dos eleitores, a Câmara estiver à frente, né? Mas se o Trump ganhar em número de delegados, é ele que é o presidente dos Estados Unidos. Foi o que aconteceu em 2016, a gente lembra bem. Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais do que Donald Trump, e mesmo assim Donald Trump acabou levando, né, vencendo a corrida presidencial, porque ele conquistou estados com um maior número de delegados. Agora, professor Alexandre, a gente sabe que o vencedor ele precisa conquistar no mínimo 270 delegados, é isso, né? Exatamente. Nós temos ali um número que é um a mais do que os 50%, ou seja, no colégio eleitoral, o Trump ou a Câmara tem que ter a maioria para poder se tornar presidente dos Estados Unidos. Lembrando que alguns estados mandam eleitores, ou melhor, os delegados ali, que são obrigados a seguir a opinião do partido, e alguns outros não. Já aconteceu na história, umas 2 vezes na história, do delegado virar a casaca no colégio. Isso não deve acontecer agora, mas é só para a audiência saber que tem essa possibilidade. São os chamados infiéis, não é isso, professor? Infiéis. Bruno, quero te fazer uma pergunta. A gente tem aí nesse início, né, o que as projeções indicam é que Kamala Harris já de saída teria aí cerca de 226 delegados e Donald Trump 219. A gente pode confiar aí nessas projeções, porque isso leva em consideração, eu acredito, que a inclinação partidária dos estados, né? Exatamente. Nos Estados Unidos você tem uma lógica, né, já um pouco pré-estabelecida em função das últimas eleições, né, dos últimos pleitos todos que foram sendo acumulados, e me parece que alguns estados eles já têm uma ideia pré-concebida do que deve acontecer, e alguns estados são muito populosos e que têm a maior quantidade de delegados. Então, se a gente pegar, por exemplo, dos 4 estados com maior número de delegados, praticamente todos eles você tem uma ideia de quanto, para onde vai esse voto, né? Muito dificilmente na Califórnia os votos não vão para Kamala Harris. Muito dificilmente também os votos do Texas não vão para o Donald Trump. Então, essa ideia já meio pré-concebida, um pouco do que a gente percebe da quantidade de republicanos em cada um dos estados, de democratas em cada um dos estados, dá pelo menos uma boa noção do que a gente deve ter de saída, né? Por isso, tão importante, a discussão fica muito grande agora em cima desses chamados swing states, né? Que são os estados que podem mudar de lado, né? Por exemplo, como a professora citou, a Pensilvânia, que tem uma grande quantidade de delegados e é um estado considerado desses swing states, que são esses estados mutantes, né? Os estados
que podem ir tanto para os republicanos quanto para os democratas. Então, dá para a gente pensar que existe uma largada, né, que ela é dificilmente ela se altera, mas o que vai definir, de fato, o processo são esses estados. Pensilvânia que está sendo chamada de joia da coroa, não é, professor?